aliança, Deus habitava num templo feito por mãos humanas. Isso no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento a coisa mudou. Deus habita no coração de todo aquele que crê, de todo aquele que é nascido de novo. Jesus Cristo disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Então todo crente nascido de novo, que tem muita pessoa que está na igreja, ela não nasceu de novo. Ela está atrás de bênção, de prosperidade, de ficar rico. Ela quer alguma coisa, algum benefício de Deus, mas não nasceu de novo. Mas aquele que nasceu de novo, que é a nova criatura, esse tem Deus habitando nele. Você entende isso? Cristo vive em mim, olha lá. Então vamos à palavra de hoje. Você abre aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Hoje se comemora a Páscoa, mas nós precisamos ter bastante entendimento sobre o que é a Páscoa. E você que é um cristão verdadeiro, você comemora a Páscoa? Ou a Páscoa para nós se tornou a ceia do Senhor? Então nós precisamos entender essas coisas. Por quê? Porque faz uma mistura tão grande. Às vezes a pessoa está comemorando uma coisa que não tem nada a ver, e ela não consegue enxergar na palavra de Deus que não é mais assim. Então vamos trabalhar nesse assunto. Êxodo capítulo de número 12 é a instituição da Páscoa. Então eu não vou ler versículo por versículo, mas vou ler alguns versículos, vou citando o número e você vai acompanhando. Êxodo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo 7. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 26 e 27. Quando os vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. Vamos orar. Senhor, precisamos muito da ação do Teu Espírito, da revelação, da clareza da Tua palavra. Sim, abra o nosso entendimento. Aqui estão irmãos e irmãs que precisam entender mais e mais a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Assim, ó Deus, venha falar com cada um de nós, abrir o nosso entendimento. Nós dependemos muito da ação do Teu Espírito e cremos que Ele agirá. Oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então, esse texto aqui foi a instituição da Páscoa. O povo de Israel,
Ele viveu 430 anos escravo do Egito. Aí Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel. E Deus mandou 10 pragas sobre os egípcios para ferir a terra do Egito. E a 10ª praga era isso, a morte de todo primogênito, ou seja, desde o filho de Faraó até o animal. Naquela noite Deus passaria sobre a terra e mataria e feriria todo primogênito. Então Deus deu uma orientação ao povo de Israel: olha, vocês vão fazer isso, isso e isso, para que a morte não atinja nenhum de vocês. E naquela noite que eles comeriam a Páscoa, o que iria acontecer? Naquela noite acabaria a escravidão da vida deles. Então, o Egito é um tipo da escravidão, escraviza as pessoas, escraviza o homem. Mas naquela madrugada, Deus mudaria a sorte do povo de Israel. Quando eles comessem aquele cordeiro, passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, quando o anjo passaria para ferir todo o primogênito do Egito, a casa que tivesse a marca do sangue, ela não seria atingida, ela estaria protegida. Não é porque aqueles que estivessem dentro da casa fossem melhor, mas o sangue era o sinal de que a casa estava coberta, que a casa estava guardada e nenhum mal entraria naquela casa. Então vamos trabalhar para que você entenda isso direitinho. Então vamos fazer um paralelo deste Êxodo 12, que é o Velho Testamento, com o Novo Testamento. Vamos encontrar esse cordeiro lá no Novo Testamento. Vamos ver o que mudou. Vamos ver se eu e você temos que comemorar a Páscoa, porque parece que o cristão, ele não entende que a Páscoa é uma coisa do judaísmo, dos judeus. Ela não tem que ser comemorada pelo cristão, porque a Páscoa para nós se tornou a ceia do Senhor. A ceia tomou o lugar da Páscoa. Então a Páscoa ainda é uma coisa do povo judeu, é uma festa, é um ritual que tem que ser cumprido e comemorado. Mas para nós que somos cristãos crentes da nova aliança, nós participamos da ceia do Senhor, não da Páscoa, tá? Então chega a Páscoa, o que você encontra no geral? Você encontra o coelho de chocolate, os ovos de chocolate. Na sexta-feira não pode comer carne vermelha, só pode comer peixe, carne branca. O que isso tem a ver com a Páscoa? O que o coelho ou os ovos de Páscoa tem a ver com a Páscoa realmente? Não tem nada a ver. Não tem nada, absolutamente. O que não comer uma carne vermelha tem a ver com a Páscoa, se eles comeram um cordeiro? Cordeiro é carne vermelha, não tem nada a ver. Então nós vamos vendo que a religião introduziu um monte de coisas nesse ritual Páscoa, que substituiu o verdadeiro significado daquilo que ela vem ser para cada um de nós. Tá claro isso na tua mente, meu querido? Tá entendendo bem? Então vamos lá. Olha, veja no versículo 5 de Êxodo 12. Primeira coisa que Deus fala, que eles tinham que pegar um cordeiro, né? Então você encontra aqui no versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então a primeira coisa que eles tinham que fazer naquele ritual, eles tinham que pegar um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mancha, sem defeito. Eles iriam sacrificar esse cordeiro e iriam comer a carne do cordeiro e marcar os umbrais da porta dele com o sangue desse cordeiro. Então, esse cordeiro é um tipo de Cristo que viria lá no futuro. Isso aqui é uma sombra de um futuro quando Cristo viria e seria o verdadeiro cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Então vamos lá agora para o Novo Testamento encontrar o verdadeiro cordeiro na nova aliança. Vamos lá, João capítulo 1, vamos lá, João, Evangelho de João.
E nós vamos ler versículo 29 e versículo 36. Vamos encontrar o Cordeiro na nova aliança. Então, João Batista está dizendo, versículo 29 de João 1. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício perfeito. O que o João viu? João conhecia a velha aliança. João conhecia todos os rituais da Páscoa no Velho Testamento. Mas quando ele viu Jesus, veio aquela revelação e ele fala uma palavra poderosa. Ele falou o quê? Olha o Cordeiro de Deus. Não é um cordeiro animal do homem, mas o Cordeiro que Deus enviou. O que esse Cordeiro iria fazer? Ele iria tirar o pecado do mundo. Então, veja o versículo 36 deste mesmo capítulo, João falando de novo. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Novamente, quando Jesus passa, João Batista fala: olha o Cordeiro de Deus. Na mente de João Batista, ele foi lá em Êxodo 12, lembrou do ritual da Páscoa, da libertação que eles tiveram naquela madrugada, daquele sangue derramado. Agora ele vê Jesus diante dele, a mente dele vai lá para aquele acontecimento, só que agora é um outro tempo. O Cordeiro é o Filho de Deus, é o próprio Deus que se encarnou, que se humanizou. Então ele diz: olha o Cordeiro que vai resolver o problema, vai tirar o pecado do mundo. Vamos para outro texto que Paulo fala a respeito disso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ver uma declaração de Paulo maravilhosa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo de número 7. Diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então como Paulo apresenta Jesus agora aqui na nova aliança? Ele fala que tem que se lançar fora o velho fermento, para que sejamos uma nova massa, né? E depois na parte B do versículo, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Então ele apresenta Cristo substituindo tudo aquilo que foi feito na velha aliança. Cristo agora, em carnes, né? Em corpo, Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Então aquilo foi feito por Moisés, aquilo era uma sombra, mas agora Cristo vem, ele vem substituir todos aqueles rituais, toda aquela sombra, porque a velha aliança era uma sombra, não era uma imagem real. A imagem real se cumpre em Cristo. Então Cristo agora, ele é o verdadeiro Cordeiro que vem ao mundo, ele é o verdadeiro sacrifício. Ele vai substituir todos os sacrifícios da velha aliança. Ele é o Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Então nós encontramos um engano muito grande nos dias de hoje. Qual é? A pessoa lê esse texto de Êxodo 12, aí ela distribui um pouquinho de suco de uva com azeite, fala: olha, passa nos umbrais e na verga da porta da tua casa, porque vai proteger você do diabo. Ainda tem gente que pratica essas coisas, mas eles não entendem que Jesus já veio. Eu não preciso estar passando um pouquinho de suco de uva nos umbrais da porta, porque Cristo já veio, já derramou o sangue dele. Todo crente nascido de novo tem a cobertura do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos um tipo de uma feitiçariazinha hoje. Olha, vem aqui na igreja que eu vou distribuir um frasquinho, é o sangue de Jesus. Aí você vai, unge a janela, unge a porta, passa tudo lá. E o crente desconhece que o verdadeiro Cordeiro é Jesus Cristo,
que o sangue que nos libertou do cativeiro não é fazer esse ritualzinho do lado de fora, é o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Então nós vemos um monte de gente cega que não enxerga Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala que o sangue de Jesus tem poder, mas não entende que o poder do sangue de Jesus nos redimiu, ainda se vê escravizado. E fica praticando esse ritual de passar nos umbrais da porta da casa para espantar o mal. Primeiro, o mal está sempre na casa do crente, nunca está o bem, só o mal. E eu tenho que passar uma coisa lá, um suco de uva que representa o sangue de Jesus, para espantar o mal da minha casa, para o mal não entrar, sendo que Jesus já veio, Ele é o Cordeiro, já derramou o sangue dele é a nossa cobertura, conforme nós vamos ver. Eu não preciso temer o mal, nós trazemos a marca do sangue na nossa vida, na nossa casa. Crê ou não crê? Então vamos trabalhar agora no sangue. Volta lá para Êxodo 12. Já localizamos o Cordeiro no Velho Testamento, no Novo Testamento. Agora Êxodo 12. Vamos encontrar o sangue no versículos 7 e 13. Olha lá, versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então o sangue seria o sinal. Eles mataram o cordeiro, passaram nos umbrais da porta. Então quando Deus veio para ferir a terra do Egito, o que aconteceu? A casa que tinha a marca do sangue, o mal não tinha poder de entrar lá. Não é porque quem estava dentro da casa era bonzinho, eles não eram bonzinhos não, mas é que tinha algo do lado de fora que cobria a vida deles. E o que era que cobria a vida deles? Eles haviam passado sangue na verga e nos umbrais da porta. Então quando o mal veio para ferir a terra do Egito, não tinha poder de entrar na casa que tinha a marca do sangue. Então eles foram poupados. Quando o Egito todo estava sendo ferido, eles não foram tocados em nada, absolutamente tocados em nada. Isso por causa de um sangue de um cordeiro, de um animal. E agora na nova aliança, que nós temos a cobertura do sangue de Jesus. Por que o crente acredita que é tocado toda hora? Porque o crente acredita que o diabo está na vida dele, mexendo na vida dele toda hora. Sabe por quê? Porque quem não crê no poder do sangue prega o medo, prega a escravidão, prega ameaça o tempo todo. Se um sangue de animal deu cobertura para eles lá no Velho Testamento e era de animal, o que o sangue do Senhor Jesus fará no Novo Testamento por nós? Eu não preciso ficar passando o suco de uva, simbolizando nos umbrais da porta, que isso é engano, isso é feitiço, é feitiçaria. Agora eu preciso crer no que o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário fez por mim, viver pela fé nessa verdade. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre o sangue do Senhor Jesus. Vamos lá, 1 de Pedro, nós vimos lá em Êxodo 12, versículos 7 e 13, o que tinha que se fazer com o sangue. Agora vamos lá para o Novo Testamento, 1 de Pedro, para que você entenda, para que você creia. 1 de Pedro capítulo 1, olha o que Pedro fala, versículos 18 e 19, isso aqui é uma grande verdade, que o crente precisa conhecer, precisa saber, precisa crer. Olha o que ele diz: sabendo, versículo 18, que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes o quê? Resgatados do vosso fútil procedimento, da vã maneira de viver que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então ali em Êxodo 12 Deus fala, olha, o cordeiro tem que ser sem mancha, sem defeito. Então Cristo é o cordeiro da nova aliança, sem mancha e sem defeito. Então
O que ele fala que esse sangue fez por nós? Nós somos resgatados da vã maneira de viver, do fútil procedimento. O que é um resgate? É você ser tirado à força de um lugar de escravidão, de um lugar de penalidade, ser tomado, resgatado, arrancado dali. Isso é resgate. Então ele está dizendo que não foi com prata ou ouro, ou dólar ou real ou euro que nós somos resgatados da vã maneira de viver, da escravidão, mas nós somos resgatados pelo sangue, mas pelo precioso sangue como de cordeiro e sem defeito, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então o sangue do Senhor Jesus, creia, meu irmão, ele te resgatou, você é um resgatado. Quando é que o crente vai crer que foi resgatado pelo sangue? Mas crer de todo o coração. O sangue te resgatou da escravidão, da vã maneira de viver. Entende? Se lá na velha aliança um sangue de um animal comum deu essa cobertura, isso que eu quero que você entenda. Imagine o sangue do Senhor Jesus na nova aliança, nos resgata da vã maneira de viver. Então o crente verdadeiro não é um escravo, um dominado, um que precisa de libertação toda sexta-feira porque o diabo está na vida dele. Ele é um resgatado. Quando é que vamos crer e anunciar essas coisas poderosas do Evangelho? Vamos mais para frente, Romanos capítulo 5. Vamos encontrando o que o sangue fez por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Versículo 8 e o 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então o que o sangue fez por mim também? Me justificou. Jesus levou na cruz a minha penalidade, a minha culpa. Eu fui justificado. É que nem um devedor que deva 50 mil reais, não tinha com que pagar. Alguém toma o lugar dele, paga o que ele devia por ele, ele só recebe os benefícios. Foi justificado. Ele é que devia, mas outro pagou por ele. Agora ele não deve mais nada porque ele foi justificado. Então Cristo, através do seu sangue, nos justificou, nos tornou sem culpa, sem dívida, sem condenação na cruz do Calvário. Eu é que devia, mas ele assumiu o meu lugar, me justificou através do sangue. Então agora eu tenho acesso direto à presença de Deus, eu estou livre, eu tenho comunhão com Deus, sou uma pessoa salva, liberta do império das trevas, justificado. Quando Deus olha para mim, ele me vê sem culpa, me vê justificado não por minhas obras, mas justificado por aquilo que o sangue do Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Então o sangue me resgatou, o sangue me justifica. Olha como o sangue de Jesus é poderoso. Vamos lá para outro texto agora, Efésios capítulo 1, vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 7, vai um pouquinho para frente. Efésios 1, 7. Vamos ler desde o versículo 3, mas a tônica é 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha lá, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão de todos os pecados segundo a riqueza da sua graça. Então o que é a palavra redenção? Eu dou esse exemplo sempre. Você está cansado. Aqui no Brasil houve a escravidão, um período de escravidão. Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Essa lei era a libertação, a redenção da escravidão, o fim do cativeiro. Então presta atenção, no qual em Cristo nós temos a redenção, fim do cativeiro,
pelo sangue. Então o crente não é o escravo. Como eu fico aborrecido de ver um crente toda sexta-feira assim: sai diabo, nele mesmo. Está 10 anos na igreja, eu falo isso direto. Ainda ele se acha encapetado, ele acredita que tem um mal na vida dele. Ele não consegue crer que é um redimido, que o sangue me redimiu, que nós temos a redenção, que nós não somos mais escravizados pelo diabo, escravizados pelo pecado, não somos mais condenados. Ele não acredita nisso. Isso está escrito: no qual temos a redenção pelo seu sangue. Então já houve a redenção. Se eu tenho um Salvador e Cristo me salvou, eu já sou salvo. Eu fui arrancado da mão do diabo, arrancado do império das trevas, transportado. Se eu era uma pessoa escravizada por um monte de coisa, ele me liberta dessa escravidão, me arranca, me transporta, me põe no reino do Filho do seu amor. Nós temos a redenção, então eu tenho que crer nisso. Quando você vê coisas que querem te escravizar, acredite na redenção. Primeiro, o crente fica uma lutinha, já vira a cabeça para baixo, não reage, não crê na verdade. Tem um probleminha, ai meu Deus, se desespera. Por quê? Se ele te redimiu. Redimiu ou não redimiu? Te redimiu, foi comprado pelo sangue. Você tem que pôr a tua fé em ação nessas verdades. Aí o crente se sente mal. Aí vem aquele mais descrente: olha filho, foi um mal olhado, uma macumba que fizeram. Lá vai o crente que é salvo, resgatado, justificado. É mesmo, né? Quem que está fazendo oração forte aí? Vem um pastor que não sabe nem o que é redenção. Vou fazer oração forte para mudar a tua vida. Aí você vai pôr a tua cabeça na mão dele. Era melhor você pôr a mão na cabeça dele. Aí você acredita que é um escravo, não creu em nada. Um pequeno problema caiu ali, aí vai lá escondidinho, não fala pro pastor Valdir que eu fui. E está lá acreditando num óleozinho, numa rosinha, né? Está lá acreditando num salzinho grosso ungido. Não está acreditando? Está lá acreditando num pedacinho de tecido que é a veste de Jesus. Ou então pega uma arquinha assim, a arquinha da aliança. Ou então pega uma aliancinha ungida, põe aqui, aliança com Deus. E está cego da verdade de que foi um redimido. Então a gente precisa gritar para as pessoas essas verdades, porque está aqui na palavra de Deus. Agora isso parece que está escondido. Parece que o pessoal da mídia, da televisão não lê essas coisas, não grita essas coisas pelos microfones. Mas isso está aqui. Acredita? Se lá no Velho Testamento o sangue de um animal cobriu eles saíram da escravidão naquela madrugada. Como Deus mandou que eles comessem aquele cordeiro? Com roupa de viagem, cajado na mão, sandálias nos pés, vestido. Porque naquela madrugada, depois de comer o cordeiro, quando a morte passaria pelo Egito, eles seriam libertos de 430 anos de escravidão. Se um sangue de um animal comum fez aquilo na velha aliança, o que o sangue de Senhor Jesus faz na nova? Aí o crente não acredita que é um liberto, não acredita. Aí ele vai falar assim: é maldição. Vai para os lugares que só fala que tem maldição, tem que quebrar 500 maldição. Só que nunca para de quebrar maldição. E eles não sabem que o sangue nos libertou da maldição. Você acredita nisso? No qual temos a redenção. Então, como é que você tem que andar na fé? A pessoa quer ter fé assim: ó, eu quero ter fé, vou mudar de casa, vou comprar carro. Ele só quer ter fé para comprar carro novo. Às vezes entra lá num financiamento de 60 vezes, vai gastar o que não tem. Isso aí não é fé, isso é tolice. Ele quer ter fé assim: quero ter fé para comprar isso, para ter aquilo, as coisas terrenas. Mas viver pela fé é olhar para a Escritura e andar e viver por aquilo que está escrito. É bom melhorar a vida, mas nós vivemos pela fé nas Escrituras, no que Deus mostra, naquilo que a verdade da palavra de Deus é, naquilo que a Bíblia ensina. Isso é andar pela fé. E se Deus quiser, vai me dar um montão de coisas. Se não vier um montão de coisas, eu ando na mesma fé porque eu creio.
Então, no qual temos a redenção. Temos, não é assim que se eu lutar muito eu vou ter, se eu jejuar muito eu vou ter, se eu subir muito do monte eu vou ter, não, no qual nós temos agora, temos, é presente, temos a redenção pelo sangue e os pecados, todas as coisas erradas que fizemos, e a remissão de todos os pecados. Você acredita nisso ou não? Hoje vocês vão sair tarde daqui, tá bom? Fala assim, amém, amanhã é feriado. Tá, eu ia ser rápido, mas não consigo ser. Eu tenho que repetir isso para ficar na tua mente. Se o sangue de um animal comum na velha aliança, o mal não entrou na casa deles, não era porque eles eram santinhos, não era porque eles davam o dízimo, não era porque eles fizeram algum voto, não era. Eles eram terríveis, mas o sangue era o sinal da cobertura. Imagina o sangue de Jesus na nossa vida hoje, na nova aliança, é muito superior àquilo que foi feito no Velho Testamento. Sim ou não? Então vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 20. Colossenses 1, 20. O que mais o sangue fez por nós? Olha lá. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que em outra hora vocês eram estranhos e inimigos na mente, no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então esse sangue na cruz, ele quitou a nossa dívida, ele removeu a parede da separação entre Deus e os homens. Então agora Deus vem e nos reconcilia com ele. Nós estamos em paz com Deus. Cristo é a nossa paz. A parede da separação, da inimizade foi derrubada pelo sangue do Senhor Jesus, e agora nós estamos reconciliados com Deus, estamos em paz com Deus. Deus não está com cara feia, olhando para mim, me cobrando, me exigindo, querendo o meu dinheiro o tempo todo, me oprimindo, não é? Me pondo uma liderança de jugo na cabeça para mim ficar oprimido, dominado por um homem dentro da igreja. Não, Deus não, isso não está não. Deus está em paz comigo. Então quando Deus olha para mim, Ele me olha com um olhar de paz, porque na cruz, o sangue do Senhor Jesus Cristo trouxe a paz, removeu. Imagine, vamos supor que você mora do lado do seu filho, e entre a tua casa e a casa do teu filho tem um muro de 6 metros, só que a casa dele é saída pela rua de trás, e a sua saída é pela rua da frente, não é? Então para você ver, você tem que andar, dar uma volta toda para chegar no lugar que é pertinho da sua casa. E ele, se quiser te ver, tem que dar essa volta toda, porque a tua frente é para outra rua. Tem lá uma muralha de separação. O que você faz? Derruba aquilo, né? Põe só uma gradezinha para ele não vir jantar e almoçar todo dia. E nem você ir na casa dele. Mas quando aquilo cai, vocês estavam tão perto, tinha só uma parede que separava, mas quando aquilo cai, entra num mundo novo. Um está pertinho do outro há tanto tempo e não se via. Vocês estão entendendo? Então Cristo fez isso na cruz, removeu a parede da separação, desfez, destruiu, e está em paz, me vendo com bons olhos. Não quer me castigar, não quer me pôr doença, não quer me lançar maldição, não quer o que eu tenho. Sabe que Deus não quer o que você tem? Ele não está interessado. Não está interessado se você tem muito ou tem pouco. Quem está interessado é o homem, mas não é Deus. Aceita isso ou não? E outra coisa fortíssima, Atos capítulo 20, 28. Vamos lá, Atos 20, que o sangue fez por nós também. Atos 20, 28. Só vou ler o 28. Ele está falando com os presbíteros da igreja de Éfeso, dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho,
sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus. Agora presta atenção, meu irmão, entenda isso. A igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então olha que o sangue de Jesus fez por nós. Ele nos comprou para Deus. Você acredita que você foi comprado? Cristo pagou pela tua vida, pagou por você. Você pertence a Ele, você é propriedade exclusiva dele, foi comprado pelo sangue da cruz. Você tem um proprietário, tem um dono, que é o Senhor Jesus. Se você é crente de verdade, nascido de novo, então você foi comprado pelo sangue da cruz. Você não é alguém esquecido, que está ali parado, desanimado. Deus tem os olhos postos em você, porque você foi comprado, adquirido por esse sangue. Você faz parte da herança de Deus. Você acredita nisso? Você não é uma pessoa esquecida. Doeu o joelho, ai meu Deus, tem misericórdia. Oh, Deus já teve misericórdia de mim. Fala assim: ó Deus, eu sou tua propriedade, então esse joelho é teu também. Tem misericórdia, ele já teve. Está entendendo a tua cabeça como é? Cheia de defeito como a minha, né? Acontece uma coisinha, ai Jesus me livra. Peraí, Jesus, o Senhor já me comprou com seu sangue, o Senhor vai me livrar porque eu sou propriedade exclusiva sua. Não vai? Acho que eu vou fazer a campanha das 7 voltas. Não, espera um pouquinho. Jesus já te comprou com o sangue dele. Então confia, acredita. Não cai em desespero humano atrás das coisas. Jesus, o Senhor me comprou com o seu sangue, então eu sou teu. Então o Senhor conhece o que eu estou passando. Eu não vou me desesperar, eu vou me fortalecer na fé, nessas verdades. Então a palavra, pela fé, ela é acesa dentro de mim. E eu passo a desfrutar dessas verdades do Evangelho. Entende isso ou não? Então nós somos comprados pelo sangue, meus irmãos. Você é dele para sempre. Ninguém te toma das mãos de Jesus. Quem é o diabo para mexer naquilo que Deus comprou? Acredite nisso que eu estou te dizendo. Agora vamos lá, Êxodo 12 de novo. Vamos encontrar lá uma coisa interessante. No versículo 46, o que Deus orientou a respeito do cordeiro? Então o que está escrito no versículo 46? Olha lá. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Então a ordem de Deus é para que aquele cordeiro não se quebrasse nenhum osso. Agora vamos encontrar lá no Novo Testamento esse escrito. Então vai lá, João capítulo 19, versículo 36 e 37, e diz assim, João 19: e isso aconteceu para se cumprir as escrituras. Olha lá, nenhum de seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Então se cumpre aqui, quando o soldado chegou na cruz, quebrava-se as pernas, quebraram as pernas dos malfeitores para eles morrerem. Se quebrasse as pernas, eles não conseguiriam mais a sustentação, então eles seriam soltos e morreriam asfixiados. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, já viram ele morto. Por quê? Porque estava escrito lá desde Êxodo que não se poderia quebrar nenhum osso. Então nenhum osso de Cristo foi quebrado para se cumprir as escrituras. Agora rapidamente, Êxodo 12 de novo, vamos lá. Vamos ver os elementos que eles participaram da Páscoa. Versículo 8, olha lá. Vou ler o 7 também. Tomarão sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, pães asmos e ervas amargas comerão.
O que eles comeram? A carne do cordeiro assada no fogo, pães asmos, era o pão da pressa, não dava tempo de fazer uma massa para fermentar e para depois assar o pão. E naquela mesma madrugada eles sairiam rápido da terra do Egito, acabaria a escravidão. Então era o pão asmo. E ervas amargas eles comeram. O que significa as ervas amargas? Depois Deus explica, para vocês lembrarem a amargura que vocês passaram na terra de escravidão, na terra do Egito, lembrarem do cativeiro. Então, o que eles comeram na Páscoa? Carne assada no fogo, pães asmos e ervas amargas. Agora vamos ver o que Jesus comeu na última Páscoa, que se tornou para nós a ceia do Senhor. Abre lá Lucas 22, e vamos ler 19 e 20. Então Lucas 22, 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice, presta atenção, da nova aliança. Começou a nova aliança, começou o Novo Testamento, é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Então, como foi a última Páscoa que Jesus participou? Tinha ervas amargas? Não, Jesus é o próprio Cordeiro. Então ele transfere para o pão, dizendo: este pão é o meu corpo que será partido por vós, e este cálice é o meu sangue, porque ele derramaria o sangue na cruz do Calvário. Mas por que não tinha ervas amargas? Que significava lembrança da escravidão, porque Jesus na cruz levaria toda a amargura, todo o cativeiro, todo o sofrimento. Ele levou na cruz do Calvário. Então a ceia do Senhor é só pão e o cálice, não tem peixe, não tem melancia, não tem mamão, não tem esse monte de coisa, não é um jantar, é ceia do Senhor. Então, simbolizando o corpo dele, aquele pão, e simbolizando o sangue dele, aquele cálice. Agora, repare bem nessa expressão, meu irmão, olha. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o que? É o cálice do Novo Testamento, da nova aliança. Então, através do sangue, se começa a nova aliança, onde nós vivemos. Nós não somos judeus, nós não vivemos no judaísmo do Velho Testamento. Hoje em dia as pessoas só ficam no Velho Testamento. Começou uma coisa nova, nova aliança. A igreja é o povo do Novo Testamento. Você pode aprender o Velho Testamento, conhecer muita coisa boa lá, tem que conhecer, mas este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Mudou tudo através da morte de Jesus. Começa-se a nova aliança, surge a igreja. Tudo na velha aliança gira em torno do povo judeu, do judaísmo. Na nova aliança o gentil é alcançado, surge a igreja, o corpo de Cristo, totalmente diferente. Então nós estamos no Novo Testamento. Por isso que você precisa conhecer cada carta de Paulo, conhecer todas as partes do Novo Testamento, porque senão você fica com a mentalidade só no judaísmo, fazendo campanha do Velho Testamento o tempo todo. É Israel, é Jacó, é José, é Abraão, é Isaac, o tempo todo naquilo, e fica cego para a nova aliança, para aquilo que Cristo fez por nós. Aceita isso ou não? Então vamos terminar em Êxodo 12, onde começamos. A nova aliança é uma coisa poderosíssima. O sangue derramado na cruz é uma coisa poderosíssima. Então, olha lá, eu quero terminar dizendo isso, versículo 13 de Êxodo 12. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Presta atenção. Aquela marca do sangue impediu com que qualquer mal entrasse dentro daquela casa. Presta atenção. Não foi mérito de quem estava dentro da casa.
Não foi porque eles se consagraram que eles ficaram melhor e o mal não entrou na casa deles. É porque tinha a cobertura de um sangue na vida deles. E no Velho Testamento era sangue de animal. Então nenhum deles foi tocado por causa da marca do sangue. Agora presta atenção. E nós na nova aliança, será que o sangue de Jesus é mais fraco do que um sangue de um cordeiro do Velho Testamento? Porque nós acreditamos que o mal entra dentro da nossa casa todo dia. Cada um de nós traz a marca do sangue. Nós somos comprados, justificados, resgatados. Houve a paz. Por que a gente crê que tanto mal vem sobre a nossa casa e vivemos aterrorizados numa fé cega? Se na velha aliança nada entrou na casa deles e eles eram terríveis. Então creia, meu irmão. Mas meu filho desobedeceu. Ele é uma víborazinha, só você que não sabe. Minha mulher se irritou comigo. Nossa, você se irritou 20 vezes com ela e não sabe. Não. Nós somos o problema. Os filhos, eles nascem com a natureza adâmica. Eles querem desobedecer, fazer tudo que é errado e um brigar com o outro. Essa é a natureza humana. Mas sobre a tua casa, sobre a nossa vida, é o sangue de Jesus. Você acredita nisso? Eu não preciso ir lá numa igreja e pegar um cálicezinho com um suco de uva e passar lá, e aquela coisa cega toda. Só preciso crer. Se lá na velha aliança não entrou mal nenhum, porque eu que creio no sangue do Senhor Jesus, que me cobriu, que cobre a minha vida, a minha casa, a minha vida, me comprou, por que o mal vai entrar? Por quê? Porque eu não creio, eu acredito que vai. Então, meu irmão, presta atenção. A Páscoa para nós não comemoramos Páscoa. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo. A Páscoa para nós se tornou a ceia do Senhor. Você está entendendo? Então não preciso comemorar a Páscoa, nem falar, meu irmão, feliz Páscoa. Todos nós viemos do catolicismo, acostumamos falar isso. Não, que feliz Páscoa. Fala assim, meu irmão, você já é um redimido pelo sangue. Jesus já ressuscitou, quebrou o poder da morte. Você está entendendo? E na sexta-feira, pastor, não posso comer um churrasco? Pode. Porque eles comeram carne vermelha do cordeiro, gente. Não era carne vermelha? Por que eu não posso comer carne vermelha numa sexta-feira? Que é pecado. Por quê? Se o cordeiro era carne vermelha. Vocês estão entendendo a tradição e a religiosidade que às vezes cega a nossa mente, a gente fica acreditando em coisa que não é? Aceita essa palavra de hoje? Então vamos ficar em pé, vamos orar. E depois vocês vão sentar um pouquinho. E tem 20 minutos para os irmãos apresentarem um número aqui bem rápido. Feche os olhos, põe a mão no seu coração assim. Pensa, você tem uma mente boa dada por Deus para pensar na verdade, para entender a verdade, para compreender a verdade, para crer na verdade. Você é atraído pela verdade. Pai querido, abençoa todos esses meus irmãos. Essa palavra simples, isso vai para a internet, muita gente vai ouvir isso, mas que seja viva dentro do coração de cada um dos que aqui estão, Senhor. Que toda tradição, todo costume, toda aquela bagagem do passado, no passado nós ouvimos tanta coisa que parecia que era e que não é, e muitas vezes influencia a nossa fé, a nossa mente, a nossa cabeça. A gente passa a crer de uma forma distorcida. Assim, esse Espírito Santo que está aqui, abençoe esses meus irmãos, que a palavra seja revelada e que venhamos crer, Senhor, crer. A fé acende a verdade dentro do nosso coração. A fé acende o nosso coração na Tua palavra. A palavra fica viva dentro de nós, Senhor. Assim abençoe a todos pela fé, em nome de Jesus. Amém.